no Instituto Interdisciplinar de Leitura e na Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio. Para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, já deve ter visto que nos últimos dias nós temos falado sobre a questão de livros com temáticas que remetem àquilo que o Halloween, que está aí, né, na nossa porta, apesar de não ser uma festa, né, uma comemoração da nossa cultura, veio nos últimos anos chegando até nós de alguma maneira, e pegando esse mote do medo, da morte, dos monstros, do terror, nós temos feito algumas indicações para vocês. Fizemos algumas indicações de livros de literatura infanto-juvenil que podem ser partilhados com essas crianças, com seus jovens. E hoje nós temos conosco Júlia do Passo Ramalho, uma jovem escritora que se dedica justamente ao tema do terror. E vamos falar um pouquinho para esse jovem adulto, esse adolescente já entrando, chegando perto da idade adulta, que em geral se interessa muito por esse tema e que é o público para o qual a Júlia escreve. Júlia, eu queria que a gente começasse com você dizendo um pouquinho pra gente de como é que é a sua relação com a leitura, como é que a leitura entra na sua vida e de que maneira você acha que a prática da leitura levou você ao caminho da escrita. Então, na verdade eu não consigo lembrar de um momento na minha vida que a literatura não estivesse presente. Antes de eu começar a ler, os meus pais sempre liam pra mim. A minha mãe brinca que ela lia quando eu estava na barriga dela. Então eu acho que não tem um momento da minha existência que a literatura não esteja estado de alguma forma. A minha mãe é, enfim, professora de português, trabalha muito com o público infanto-juvenil e tinha uma tradição na minha casa que encantava a gente, né? Eu tenho 2 irmãs e ela fazia isso com todas nós. A gente ganhava presente, né? Aniversário, Natal, essas datas normais. Mas de vez em quando a gente chegava da rua, ia tomar um banho para jantar e tinha um presente em cima da cama, e esse presente era um livro. E a gente ficava tão encantada de ter ganhado um presente fora de época que a gente começou a adorar quando aparecia um livro. Então, assim, é isso. Eu não consigo lembrar de um momento na minha existência em que a literatura não tivesse presente. Eu também não vou conseguir precisar muito bem, assim, acho que quando eu comecei a escrever. Eu lembro que no meu projeto de alfabetização, o trabalho final do ano, né, na formatura do que era o CA, hoje em dia eu não sei nem o que é, era que a gente escrevesse um livro. A gente recebia um livro com imagens e a gente tinha que escrever. Então eu acho que essa foi a primeira história que eu criei. E eu acho que a partir daí eu nunca mais parei de escrever, assim, de um jeito ou de outro eu estava sempre escrevendo. Me diz uma coisa, como é que surge para você esse interesse pelas histórias de terror, de mistério? Quem foram os autores que te levaram para esse universo? Então, aí de novo eu vou ter que recorrer à família. Eu morava próxima à minha avó paterna e meus pais trabalhavam, então muitas vezes eu ficava na casa dela. E essa minha avó era apaixonada por filmes de terror e ela não fazia distinção entre os subgêneros. Então a gente assistia de Zé do Caixão a Freddy Krueger, a Hellraiser, a gente assistia tudo a tarde inteira. E era meio que um segredo meu com a minha avó, que minha avó ficava assim dos meus pais saberem e brigarem com ela, porque era uma temática muito pesada. Mas eu não lembro de ser uma coisa, assim, eu lembro que era uma coisa que me dava medo quando eu via, mas me dava um fascínio pela estética, pela história. E eu lembro que até quando dava um medo, era um medo bom, era um medo gostoso. E, bem, como eu já disse, a minha família tem uma relação muito aberta com livros e letras, então a minha mãe ela nunca foi muito de proibir tipos de leitura. Eu lembro que eu acho que o primeiro livro assim, de terror que eu peguei de uma escritora alemã chamada Anna Rud, que era uma série que é infanto-juvenil chamada Pequeno Vampiro, que eu peguei na estante da minha mãe, inclusive. E eu lembro que eu tinha acho que uns 8, 9 anos, eu tinha sido alfabetizada há pouco tempo, e era um livro assim, de 120 páginas, eu fiquei super orgulhosa, porque foi o primeiro livro grosso assim, que eu li na vida. E bem, depois desse meu interesse foi crescendo, eu fui procurando uma literatura mais de nicho. Obviamente não teve como cair no Stephen King com 12 anos de idade, nunca mais parei. Tento acompanhar, porque ele escreve freneticamente, tento acompanhar, mas eu acho que o que me influencia muito também são alguns clássicos, né? O Edgar Allan Poe, o Lovecraft e um autor que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, inglês,
chamado Algernon Blackwood. Agora que estão começando a vir mais umas traduções dele, mas, enfim, são escritores assim que quando eu vou escrever eu sempre penso na forma que eles contam histórias ou em algumas histórias deles. E você, sendo ainda muito jovem, fala um pouquinho pra gente por que você acha que esse gênero tem ganhado tantos adeptos, especialmente entre os jovens, inclusive com o avanço de séries de TV e de streaming que abordam essas questões, algumas inspiradas em livros, outras não. Conta um pouquinho pra gente disso. Primeiro, muito obrigada pelo muito jovem, fico sempre muito feliz. Eu acho que, na verdade, o leitor adulto de terror foi a pessoa que foi leitora adolescente ou criança de terror. É um gênero que, geralmente, ele é muito associado a essa faixa etária de adolescente indo para adulto, então geralmente as pessoas começam a ler essa fase e ficam com essa vontade, né, com esse encanto. Eu acho que a relação... Tem uma frase que é do Stephen King que eu gosto muito, que vou parafrasear porque eu não vou lembrar de cabeça exatamente como mas que a gente conta os contos de fada para as crianças não para que elas acreditem em príncipes, princesas e fadas, mas que elas fiquem atentas à existência dos dragões e dos monstros. Então eu acho que tem uma coisa que é muito assustadora dessa fase, que é muita mudança, você ainda não sabe muito bem o seu limite, o que você pode fazer, o que você não pode. Tem hora que você é cobrado como adulto, tem hora que você não pode fazer porque você ainda é criança. Então eu acho que ele tem essa função assim, quase de um artesanato mesmo, de um medo que ele é controlado, é um medo que você sente, mas que ele está ali guardado no livro, ele pode ser fechado, ele pode ser aberto. Você utiliza muita questão, eu sou formada em psicologia também, você usa muita questão, na verdade, que está rondando o inconsciente ali daquele adolescente ou do adulto mais tarde, e ele consegue trabalhar com isso de uma forma lúdica. Quanto às séries de terror, tem uma coisa que eu tenho observado bastante, tanto com série quanto com alguns livros, com alguns filmes, que tem sido bem interessante, que são filmes e séries que são adaptações de livros. Por exemplo, a gente tem uma série agora que inclusive é voltada para adolescentes, chamado Riverdale, que vem dos livros. E você tem tido o movimento oposto, o Stranger Things, que estourou na Netflix, virou um sucesso absoluto, e agora estão se criando uma série de livros explorando esse universo. Então eu acho que tem uma ligação direta aí, e eu acho que tem acontecido uma coisa muito interessante, que uma coisa não tem anulado a outra. As pessoas veem o seriado vira o filme, o seriado vira livro, elas vão atrás do livro, o livro vira seriado, elas ou conhecem o seriado e vão atrás do livro, ou pelo livro chegam no feriado, olha eu, no seriado, gente. Então tem tido uma conversa muito interessante entre essas mídias que são tão diferentes e que às vezes costumam se anular. E é importante essa conversa entre linguagens, sim, não é? Porque são linguagens diferentes que acabam podendo explorar outras questões, inclusive estéticas, né? Agora me diz uma coisa, essa questão da literatura desse nicho de terror e mistério e suspense, realmente aqui no Brasil também tem ganhado muitos adeptos, muitos interessados, tanto escritores trabalhando para isso, quanto público. Inclusive, recentemente, houve uma feira da qual você participou, né, lançando livros, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa experiência de estar diretamente ligada a esse público e como é que foi a experiência da feira. Eu acho assim, desde a década de 80, a gente vem observando que tem tido um crescente nesse nicho do terror no Brasil. O que eu acho que mudou e permitiu essa expansão agora foi que na época dos anos 80, que foi o grande boom do terror, inclusive internacional, que quando você tem todos esses grandes filmes, os grandes livros, os escritores brasileiros trabalhavam numa estética muito americanizada. Então os nomes eram americanos, não se passava no Brasil. E aí com os anos 90, principalmente com o André Bianco, que faz uma série de vampiros que se passa no Brasil, são vampiros portugueses, que se passa no Rio Grande do Sul, a gente entendeu que era possível importar esse universo para a nossa cultura. E os leitores aderiram e a gente ganhou gosto de trabalhar assim, porque é muito mais gostoso você trabalhar com cenários que são lugares onde você passa, tanto para você escrever quanto para você ler. Você lê um livro que se passa no centro do Rio de Janeiro, né, que eu sou do Rio. Você passa por ali, você já se sente na história, isso é uma coisa muito bacana e que eu acho que propiciou esse crescimento.
A gente sempre teve escritores de terror um pouco espalhados, mas eu acho que, inclusive, com o avanço das plataformas digitais, a gente tem conseguido se encontrar e trabalhar junto, né? E a gente teve essa feira, que é a Horror Expo, que é uma feira que já acontece nos Estados Unidos há muitos anos, em alguns países da América Latina, e essa foi a primeira edição no Brasil. Eu fui com o lançamento de 2 títulos, que é Os Procurados, pela editora Luminari, e A Hora Morta, pela editora Luva, né? São antologias, que são, enfim, vários escritores brasileiros que participam, e eu tenho um conto nas duas. Eu fui muito próxima da editora Luva, que é uma editora que, como todas as outras, é muito parceira. Então eu fiquei bastante, né? Tive muito tempo no stand e foi uma experiência para mim muito, assim, muito incrível, não tem outra palavra, foi muito incrível, porque eu fui e pude encontrar tanto autores que eu sou fã, que eu leio desde nova. Então, por exemplo, encontrei o Tito Prades, encontrei a Cláudia Lemes, enfim, encontrei a Larissa Brasil, que é uma autora nova, mas que também está bombando. E ao mesmo tempo que eu encontrava todos eles, pela primeira vez, inclusive, eu encontrei eles num lugar um pouco diferente. Eu encontrei um lugar de quem escrevia. Inclusive, uma dessas antologias que eu tô são com 2 pessoas que eu admiro muito, que é o Thiago Toy e o Marcos de Brito. E aí eu olhei pro meu lado, estavam os 2 assinando comigo, e eu só fingindo ali normalidade naquela cena. E foi muito bacana também ter esse contato mais próximo com quem me lê. Né? Eu tenho uma rede social, as pessoas conversam comigo por ali, mas é sempre uma coisa assim, você não tá vendo a pessoa, você não tá ali conversando, abraçando, trocando uma ideia. Então, para mim foi muito gratificante nesses 2 sentidos, assim, tanto como leitora como quanto escritora. Além dos 2 livros que você citou, que ficam aqui como nossa recomendação, você tem contos também nas antologias, né, do Halloween, da Paratexto, e no Manicômio do Salgueiro, da Diário Macabro. Isso. Né? E agora, até o final do ano, está saindo um livro só seu. Sim. Né? Fala um pouquinho. O nome do livro é Histórias do Fim do Mundo, da editora School. Ele é um livro de contos curtos, e ele é um livro assim, um pouco mais, para quem me lê, vai ser um pouco mais diferente, porque ele tramita pelo mundo do terror, eu acho que não tem como fazer diferente, mas ele é meio mundo do terror, encontra um pouco do universo da literatura do realismo mágico. Ele é um livro um pouco híbrido. E tá saindo até o final do ano? Tá saindo até o final do ano. A gente tá aí trabalhando com meados de novembro, primeira quinzena de dezembro. Júlia, super obrigada por você ter dividido aqui sua experiência com a gente. Fica a nossa recomendação para você, jovem, adulto que se interessa pelo terror, também uma indicação para você desses livros. E nós esperamos vocês sempre aqui nas nossas redes sociais para novos encontros e novas dicas. Obrigada. Obrigada a você.